Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 6, parte 1, sobre os processos erosivos, transporte e sedimentação, dando continuidade à nossa disciplina Geologia e Paleontologia. Vamos começar aqui entendendo o conceito de erosão, ou a clitogênese, do grego klitos, igual a gravado, mais gênese, segunda geração. Então, gravado e geração. Então, temos aqui uma perspectiva de entendimento de um fenômeno que age sobre a superfície terrestre, provocando desgaste e o modelamento, o afeiçoamento, através de processos físicos e biológicos. Promove a remoção e o modelamento das paisagens naturais. Então, a erosão, como nós vimos em aulas passadas, é movido por diferentes sistemas que envolvem, macrosistemas como a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera, certo? E a biosfera. Todos esses são macrosistemas que envolvem, ações conjuntas que são responsáveis pelo mecanismo indutor da erosão. O relevo e seus agentes. Então, o relevo, como sendo a parte mais visível da crosta, ela está em constante transformação, como nós observamos nas aulas anteriores. Então, existem agentes internos e externos que promovem toda essa lapidação e reconstrução do relevo terrestre. Então, as forças internas do planeta que nós observamos nos fenômenos, como, por exemplo, os fenômenos como terremotos, vulcanismo, certo? Que são manifestações, de uma energia, de uma força descomunal, e que são responsáveis por modelar e modificar o relevo. Isso num processo de milhões de anos. De igual forma, temos agentes externos. Os agentes externos, eles modificam o relevo tão rapidamente quanto os agentes internos, certo? Mas a sua ação, eles são, comparados a esses agentes internos, mais lentos, certo? E eles atuam de forma ininterrupta, transformando as paisagens, de diferentes paisagens da Terra. Então, a ação dos ventos, certo? De rios, sobre a costa terrestre, determinam, de certa forma, a erosão provocada, sobre diferentes tipos de relevo. Então, é um processo bastante interessante, de modificação, de transformação desse relevo. Temos um processo chamado erosão, transporte e deposição de sedimentos. Também vimos em aulas passadas como acontece esse transporte, esse processo de fragmentação e sedimentação na aula sobre o ciclo das rochas. E vimos que essa deteriorização, ou chamada meteorização de rochas, inicia-se com um processo de erosão provocado tanto por fluxo de rios, fluxos laminares, de correntezas de rios, ventos, geleiras, ação do oceano, das ondas, das marés, correntes oceânicas como um todo, e as correntes de turbidez. São exemplos de processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos. Os tipos de erosão mais comuns que nós podemos observar, que são desenvolvidos de uma forma cíclica de atuação de modelamento do relevo terrestre. Temos a erosão pluvial, decorrente da ação de agentes atmosféricos. Juntamente com ele, temos a erosão glacial. Nós vimos as paisagens lá da Groenlândia, mostrando a deposição de neve, de gelo sobre o cume
de diferentes tipos de relevo e penetrando nas rochas, provocando fissuras e fragmentação de pedras que vão sendo depositadas por movimentos de massa nas margens das montanhas. Temos a erosão fluvial, provocada pela hidrodinâmica de rios, lagos. A erosão eólica, que também está relacionado a agentes atmosféricos. Então, tem a erosão provocada por ventos. E temos a erosão marinha, provoca, né, o modelamento do relevo terrestre, vai desenvolvendo ações de desgaste e de afeiçoamento de diferentes cadeias de montanhas que estão submersas nos oceanos. Então, tudo isso aqui é um processo ciclo de erosão. Nós vimos na aula sobre o ciclo das rochas. Muitas paisagens interligam cada um desses tipos de erosão, provocando, né, o fenômeno da erosão. Então, a erosão, sinônimo de intemperismo, provoca essa degradação de rochas através de dois processos básicos. Nós também pontuamos na aula passada sobre os processos físicos, os processos químicos de degradação das rochas. Então, temos os agentes físicos de intemperismo que provocam a desagregação e fragmentação de rochas por meio da separação dos grãos, né, ou das formas mais granulares dos minérios. O químico, diferentemente do físico, ele faz com que a rocha seja degradada por uma série de reações químicas, aonde geralmente está atuando a ação da água nesse processo de transformação e degradação de rochas através de processos químicos. Então, a água, os componentes de salinidade, os componentes de acidez da água provocam, né, o que nós chamamos de intemperismo químico. Transporte, erosão e deposição de sedimentos tem como motor principal a lei da gravidade. Considerando, portanto, esse como um mecanismo mais indutor ou mais presente no estímulo do transporte e deposição de sedimentos, temos a força gravitacional como essa força de atração de massa, né, de corpos diferentes, onde temos o exemplo aqui da Terra como sendo um centro de atração gravitacional de planetas com uma massa menor e de menor densidade, que é a Lua. E que, portanto, a força gravitacional de objetos que têm uma massa maior atrai massa de objetos com uma densidade menor. Então, é uma relação de força de atração, de massa e de distância que separa esses corpos. A mesma lei podemos observar no processo de erosão e de fragmentação das rochas. Então, iremos observar como a lei da gravitação exerce força, né, de atração desses objetos numa direção de cima para baixo, provocando, nós chamamos as primeiras etapas de fragmentação dessas rochas. Aqui nós temos aqui um exemplo que vai demonstrar os efeitos da gravidade sobre objetos, jazendo ao ponto de vertentes. Então, considere, portanto, aqui essa imagem, esse gráfico, demonstrando que um objeto em condições normais de superfícies horizontais, ela possui uma força de atração, ou seja, a força gravitacional, igual ao que nós chamamos de componente tangencial. Então, portanto, o objeto não irá se mover. A sua força tangencial ela vai ser igual a zero. Então, portanto, o objeto vai se mover. Na medida que
esse objeto está em vertentes, aonde existe uma superfície inclinada, ou seja, a vertente essa superfície inclinada, a força gravitacional vai ser maior que a força tangencial, e que, portanto, irá mover esse objeto. Então, a força gravitacional ela está fazendo com que esse objeto tenha uma atração de cima para baixo. Na situação C, nós temos uma superfície ainda mais inclinada, que vai demonstrar que a força, nós chamamos aqui a força perpendicular, vai ser igual à força tangencial. De modo que a velocidade com que esse objeto vai se deslocar de uma posição para outra vai ser maior. Então, quando a força perpendicular gravitacional com a força tangencial gravitacional são iguais, existe um movimento ou um deslocamento mais agressivo desse objeto de cima para baixo. Na situação D, nós temos um exemplo mais objetivo de que quando esse objeto está sendo deslocado a 30 graus em relação a uma superfície horizontal, juntamente com a força paralela em declive, a exemplo aqui de 5 quilos, esse objeto também vai ser deslocado, uma vez que a força gravitacional perpendicular será maior que a força de atração gravitacional de 1 quilo, e que, por isso, esse objeto terá a tendência de descer, né, de cima para baixo, numa velocidade ainda maior. Isso vai explicar, de certa forma, os movimentos de massa que nós iremos observar. De certa forma, esse gráfico explica, de forma mais simplória, como a gravidade exerce uma força de erosão, atraindo os objetos, como, por exemplo, fragmentos de rochas, e provocando a fratura desses objetos. Então, aqui seria a primeira etapa de erosão de determinadas formações rochosas. Observe, portanto, aqui construções que são construídas, a base aqui dessas construções são morros. Esse morro está sofrendo um processo de erosão através da gravidade, ou seja, esse morro está desmoronando em etapas sucessivas. E a construção aqui de casas, prédios, galpões em cima de morros é tido como áreas de risco, porque a presença dessa força exercendo a atração de diferentes tipos de composição aqui desse morro, exerce o que nós chamamos de pontos de inclinação. Vai exercer uma força de inclinação cada vez maior, atraindo, né, diferentes porções desse morro, até chegar ao que nós chamamos de movimentos de massa. Então, quanto maior for essa inclinação, maior é a possibilidade do barraco escorregar e cair sobre a casa, certo? Desse barranco escorregar e cair sobre a casa. Temos superfícies aonde construções são erguidas em barrancos com um grau de inclinação de 90 graus, 60 graus, 30 graus, 17 graus, 10 graus.
Quanto maior for a inclinação, maior vai ser a possibilidade, certo? De que desse barraco aqui ser soterrado, certo? Por esse barranco. Esse barranco aqui, por exemplo, desse exemplo aqui, está inclinado a 90 graus. Então, a força de atração do objeto, a força gravitacional, tangencial e perpendicular de atração vai ser maior. E vai, obviamente, deixar a construção erguida no barranco de inclinação 90 graus numa situação de risco maior do que aquele que foi construído e erguido em um barranco que apresenta uma inclinação de 10 graus de inclinação. Certo? São esses os exemplos que mostram a presença, né, da força gravitacional nos objetos, né, sobre a superfície terrestre. Considera-se, pois, também que a ausência de vegetação também tem papel importante nesse processo de atração gravitacional. Então, de certa forma, a vegetação ela retarda a força gravitacional, não impede, mas ela retarda e é um componente de resistência contra essa força gravitacional. Então, a vegetação natural da região constitui no único fator capaz de inibir esses processos erosivos através dos movimentos de massa gravitacional e diminui a possibilidade de ocorrência desses escorregamentos. Ele não impede, mas ele evita, né, por mais tempo que essa força seja exercida e fragmente esses barrancos. Então, por que isso acontece? Porque as raízes absorvem parte da água, da chuva, que também é um fator que influencia e que potencializa a força gravitacional no escorregamento desses barrancos e diminui a ação erosiva, né, desse escorregamento superficial sobre o solo. Então, junta-se a força gravitacional, juntamente com as chuvas, porque as chuvas elas são periódicas, a força gravitacional é constante. Então, parte da água das chuvas também fica retida quando existe vegetação. Então, ele se retém por algum tempo e as raízes vai consumindo essa água. Então, ela fica retida por algum tempo molhando folhas, galhos, caules e diminui a quantidade de água que chegaria simultaneamente ao solo. Então, quanto menos vegetação, mais encharcado esse solo vai ficar e maior será o processo de erosão sobre essa superfície. Então, temos aqui um exemplo de movimentos de massa subaéreos, que são os movimentos de barrancos a partir de processos erosivos. Esse deslizamento desse barro que foi acumulado nessas áreas residenciais, diz respeito a esse movimento de massa que se desliza, né? Isso aqui é um movimento de escorregamento, está se deslizando, e provocado, né, por diferentes processos, seja ele movimentos de massa em função de chuvas torrenciais, desmatamento e da força gravitacional. Então, o transporte desses sedimentos, né, os depósitos sedimentares e rochas sedimentares se organizam por processos também eólicos, não somente através da força gravitacional e de chuvas, né? Então, diferentemente dos deslizamentos, temos aqui as forças que fazem com que os sedimentos que são erodidos sejam depositados. Então, a força, né, helio e hidrodinâmica provoca o que nós chamamos de deposição de sedimentos. Então, o transporte dos sedimentos pela água e por outros meios pode separar as frações granulométricas que vêm da fonte, seja ela uma rocha sedimentar,
seja uma rocha metamórfica, uma rocha ígnea, promovendo essa granulação e deixando depósitos que são assinaturas, né, granulométricas específicas da paisagem. Então, o solo, uma vez fragmentado, né, pela ação de diferentes agentes erosivos, vira sedimentos quando sofre algum tipo de transporte. Então, temos a fragmentação das rochas, que por sua vez vai sendo erodido. E uma vez esse solo erodido, vai virar sedimento a partir de movimentos de massa. Movimentos de massa que sofrem, né, algum tipo de transporte. Então surge o que nós chamamos de conceito de fluxo gravitacional sedimentar, ou seja, o conceito ele vai fazer referência ao sedimento que é movimentado, né, por uma força gravitacional e é depositado sobre a influência da gravidade em diferentes momentos, seja através do transporte de sedimentos de um rio, seja a rachadura, por exemplo, de determinados fragmentos rochosos em montanhas. E esse conceito apresentado em 1973 por Middleton e Hepton, eles apresentaram, juntamente com esse conceito de fluxo gravitacional, 4 mecanismos básicos que dão suporte e agem promovendo o fluxo gravitacional, que é o fluxo de detritos, fluxo de grãos, fluxo liquefeito e o fluxo turbulento. Então, esses fluxos, basicamente, são tipologias desse fluxo gravitacional que promovem o que nós chamamos de deposição de sedimentos ou mistura de sedimentos através de fluidos. Então, temos aqui um exemplo desse fluxo gravitacional de massa através, né, da ação direta da gravidade, promovendo aqui o desmoronamento e a deposição aqui de rochas na margem aqui desse morro. Observem que o processo aqui é de fratura através, né, da deposição. Então, a gravidade, através aqui do fluxo de detritos, promovendo, né, uma força de atração dessas rochas para a superfície, promove o que nós chamamos aqui de movimentos de massa, que é possível de se ver em várias situações. As pedras elas caem num tamanho maior, né, vamos dizer assim, e vai, ao longo do tempo, sofrendo a ação dos ventos, da chuva, da pressão, como também da temperatura, e se transformando em unidades menores. Então, são processos, né, sobre a superfície que basicamente apresentam alguns declives e resulta na atuação dessa força gravitacional. Então, temos aqui alguns exemplos de movimentos de massa. Nós vamos apresentar aqui o deslizamento planar, ou translacional. Aqui as corridas de detritos através de lama e quedas e tombamentos. Temos aqui o deslizamento rotacional circular, que pode ocorrer em períodos de chuvas, né, torrenciais, prolongadas e intensas. Os movimentos gravitacionais de massa, de fluxo de detritos. Observem que essa cidade está no meio de um vale.
E o fluxo gravitacional de detritos, vindo de diferentes vertentes, por exemplo, aqui dessa área de cânions, de vales, e que, portanto, influenciam, né, a deposição de sedimentos. Temos aqui a queda de rochas, provocada pela ação gravitacional, a força G exercendo perpendicularmente aqui, nós chamamos de queda de rocha, em diferentes situações, certo? Temos aqui o tombamento das rochas, é possível de ser visto em diferentes paisagens, no Grand Canyon, na Chapada Diamantina, aqui no Brasil, na Bahia. Então, são movimentos de massa bastante interessantes de serem observados e estudados. E temos também o escorregamento das rochas. Então, o gráfico sobre os efeitos da gravidade sobre objetos, que nós vimos anteriormente, vai mostrar que essa força paralela, juntamente com o declive, certo? Temos aqui a força gravitacional, que está aqui nessa direção. Força gravitacional. Temos a força paralela ao declive, certo? E temos a força normal do declive. Então, quando o componente perpendicular, certo? Esse componente perpendicular, ele exerce uma força, a força perpendicular da gravidade exerce uma força de atração maior do que a força normal do declive, haverá o que nós chamamos de escorregamento de rochas. Aqui você observa que é um processo permanente e constante. Independe de superfícies com camadas de vegetação, porque essas superfícies rochosas elas vão ser, né, ambientes não tão favoráveis para reflorestamento ou para plantar alguns tipos de espécies que vão absorver, de certa forma, a água que cai sobre essas rochas e que se acumula nos poros. Basicamente, a chuva cai, passa direto, se acumula aqui nos lençóis freáticos, e essa rocha ela fica exposta à ação do vento, da temperatura e da força gravitacional. Então, por isso, são ambientes onde haverá maior movimento de massa. Deslizamento planar ou translacional, ocorrido de detritos de lama, certo? Em quedas de tombamentos, temos deslizamento rotacional, circular, que são exemplos, como nós vimos, né, de todos esses tipos de deslizamento que ocorrem em diferentes momentos, certo? O exemplo mais categórico que nós vimos nos últimos tempos foi o que aconteceu na barragem lá do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, certo? Observamos que essa barragem aqui, construída a montante, certo? Onde as camadas de rejeito de minério vão sendo sobrepostas uma sobre a outra, ocorreu que a erosão provocada por essa barragem fez com que uma grande quantidade de massa fosse atraída e provocou o que nós chamamos, né, de mar de lama. Então, vários fatores podem colocar uma barragem em risco, né? A perda progressiva de estabilidade, provocada por algum tipo de anomalia, né? Até o próprio projeto da barragem, ela pode comprometer. Então, é um quesito fundamental, né, que deve ser levado em consideração para manter a segurança,
na construção dessas barragens. Então, evitando assim, né, esses acidentes que envolvem a estrutura de construção dessas barragens. Então, o processo de erosão interna da barragem é uma das principais causas de ruptura dessas barragens em todo o mundo, principalmente o que aconteceu lá em Brumadinho, na cidade de Brumadinho. Um dos dispositivos mais eficientes para evitar, né, e conter esse tipo de processo é o sistema interno de drenagem dessa barragem. Porque no momento que ela vai ela vai depositando sedimentos, rejeitos, né, isso vai facilitar, né, que a paisagem seja instável, e o monitoramento dessa barragem, né, deve ser cada vez mais rigoroso, porque esses critérios, né, são bastante questionáveis, esses critérios de avaliação dos riscos dessas barragens. Então, para a construção de uma barragem e avaliação dos riscos, deve ser feito, né, análise sobre erodibilidade, instabilidade interna do solo, construção de meios e critérios, né, que possam dar mais segurança, e desenvolver ensaios laboratoriais, né, de certa forma que simule a ação da erosão, da gravidade, né, exercendo sobre esses detritos. Os movimentos de massa mais recorrentes no Brasil, no nosso país, temos 3 tipos básicos de movimentos de massa mais frequentes. Os rastejos, escorregamentos, quedas e corridas. Então, os rastejos são movimentos, como nós vemos aqui, intermitentes, com a característica lenta e gradual do solo. E esse solo pode se deslizar, né, poucos centímetros em um ano. Então, é um movimento que, diferentemente dos outros, não apresenta tanto risco. Apresenta risco, mas não ao nível, né, dos escorregamentos, das quedas e corridas. No entanto, é o primeiro sinal, né, de instabilidade do solo. Então, observe os muros, essa representação aqui, onde demonstra evidências de que esse solo está passando por um processo de rastejo. Observe que os troncos das árvores, nesses ambientes, elas começam a ficar curvadas. Vou mostrar aqui para vocês. Observe aqui, ó. Elas começam a ficar curvadas, currais e construções, edificações e estruturas como postes, estradas, começam também a apresentar determinadas inclinações, né? Isso vai denotar que esse solo está sofrendo um processo de rastejo, justamente pelaquela força gravitacional de fluxo de sedimentos. Então, geralmente esse movimento ele é identificado pela observação da paisagem. Nós observamos os indícios, né, principalmente das encostas, aqui uma estrada, você vê toda essa superfície aqui sendo inclinada, trincando também, por exemplo, determinados tipos de estrada. Nós vemos em determinados BRs, né, essas ocorrências nas encostas de morros que está sofrendo esse tipo de movimentos de massa. Então, esses indícios são bastante claros. Então, a ocorrência desse rastejo é um sinal de instabilidade do solo. Identifica, portanto, né, uma área de risco. Os primeiros sinais. E ele vai sinalizar outros tipos de movimento de massa, mais rápidos e perigosos, como os escorregamentos e quedas. Certo? Então, é o primeiro sinal que
de que as construções precisam ser tiradas de determinadas regiões, ou morros, principalmente. Escorregamentos são outros movimentos de massa, e esses especificamente é observado, né, em porções de terrenos bastante íngremes, que apresenta também uma declividade bastante acentuada. Então, os escorregamentos são movimentos e porções, né, dos terrenos em velocidade que pode variar, certo? À medida que envolve o solo, rochas, detritos e vegetação. E todos sendo, né, sendo influenciados pela ação da gravidade. Então, é comum encontrar esse termo, escorregamento, sendo noticiado como sendo deslizamento de terra. Ambos indicam o mesmo tipo de movimento de massa, certo? Então, quando se trata de deslizamento, é sinônimo de escorregamento. Geralmente, nós vimos esses fenômenos ocorrer em áreas habitacionais que são construídas e edificadas em morros. E quando as chuvas torrenciais são cíclicas, elas voltam a ocorrer na área urbana, então começa esse fenômeno a ser mais recorrente. Quedas. As quedas, elas ocorrem, né, pelo movimentos de massa que são associadas basicamente aos movimentos das rochas. Esse movimento de massa, né, devido à ação da gravidade, mais uma vez, desce sobre as encostas abaixo. E esses movimentos de massa são perigosos porque quando acontece, nós temos a perspectiva da atração gravitacional de objetos com massa maior, né, de maior densidade, e que, portanto, ela sofre uma atração, e essa atração vai fazer com que esse objeto se desloque com mais rapidez, mais velocidade, e ocasiona, né, determinados tipos de acidentes, né, como aqui, quedas de rochas sobre carros, casas, até sobre pessoas e animais. Então, podem ser lascas, placas ou blocos de rochas inteiros. E pode cair em queda livre, dependendo da inclinação do morro, ou em função da erosão. Por exemplo, temos aí a ação, né, da chuva, que penetra nessas rochas e vai provocando fissuras, justamente com a ação do calor. Então, tanto por queda livre, ou função da erosão, essas rochas elas perdem o apoio do solo e se desequilibram e rolam ladeira abaixo, né, até causar determinados tipos de acidente, ou até mesmo ficarem, né, sobre a altura, ou vamos dizer assim, superfícies menos, vou colocar aqui, de altitude menor. Então, cada vez mais, dependendo da erodibilidade do solo, essas rochas tendem a cair em determinadas porções, certo? E bolar para outras, até chegar a uma superfície horizontal, onde ela não vai poder mais ser transportada ou movimentada pela ação da gravidade. A força gravitacional vai chegar a zero aqui para exercer força de desprendimento dessas rochas. E temos as corridas. As corridas são constituídas de grandes massas, material de solo, de rochas, que misturadas à ação da água e da chuva torrenciais, deslocam-se e vão, né, em velocidade mais ou menos média e alta,
até provocar determinados tipos de destruição e modificação da paisagem. Então, o processo ela vai iniciar em que? Nas chuvas torrenciais, que vai promover o que nós chamamos de queda incessante de uma determinada área. Ela vai cair e ela acontece, vamos dizer assim, são efeitos de média e curta duração, mas muitas vezes ela pode ocorrer gradativamente, num processo mais gradual e lento. E isso vai o quê? Fazer com que esse material do escorregamento, somado à força da água, vai deslocar uma grande energia pelo fundo de pequenos vales e rios, certo? E com grande poder de impacto, né, sobre a vegetação e cidades. Então, a partir desses dois momentos, a corrida pode agregar ao solo blocos de rocha, vegetação, troncos, detritos, pedaços de construção de moradias, e que são destruídas pela própria corrida, né, ou deslizamento aqui, não deslizamento, mas corrida desses sedimentos. Então, observa-se que esta é mais uma razão, para não se construir próximo a córregos e riachos nas áreas das montanhas. Então, todos os projetos de engenharia, né, de construção de áreas habitacionais, têm que evitar esse tipo de ambiente, de corridas, de rochas e solo. Então, esses aqui, né, são os tipos de movimentos de massa mais recorrentes aqui no Brasil, e é possível de serem classificados como agentes de transformação e modelamento da crosta terrestre, certo? E terminamos nossa primeira parte, né? A primeira parte da aula sobre transporte, processos erosivos e sedimentação. E na próxima aula nós voltaremos com a parte 2. Muito obrigado e até a próxima aula.